Gravando, então aí voltando, nossa revisão de geografia física, começar a falar sobre o globo terrestre. Então, o planeta Terra faz dois principais movimentos, o movimento de rotação e o movimento de translação. O movimento de rotação é o giro da Terra em torno de si mesma, e o movimento de translação é aquele giro da Terra em torno do Sol, né? O movimento de rotação, ele é responsável pela sucessão dos dias e das noites, né? Uma hora, um lado do planeta está de frente para o Sol, e conforme ele gira, o outro lado vai ficar de frente para o Sol. Vide as Olimpíadas, né, que estão acontecendo agora, né? O pessoal está acompanhando as Olimpíadas aí, os esportes, os jogos, é tudo de madrugada. Por quê? Porque as Olimpíadas estão sendo em Tóquio, no Japão, que fica do outro lado do planeta Terra em relação ao Brasil. Então, quando aqui é dia, lá é noite, e vice-versa. Os jogos começam umas 10 da manhã, começam aqui umas 10 da noite. A gente tem 12 horas de diferença. Então, quando aqui é dia, lá é noite, e isso por causa do movimento de rotação do planeta Terra, né? Imaginem aí, não sei se vocês estão me vendo. Tá. Imaginem aí que vocês são o Sol e vocês são realmente o Sol da minha manhã aqui hoje. E aqui a gente tem o planeta Terra. Vocês estão olhando agora para a África, estão iluminando a África. E eu sou à noite aqui, estou iluminando o outro lado do planeta. Conforme a Terra vai girando, vocês vão iluminando outros continentes, outros países, o Sol vai iluminando outros lugares, e onde o Sol não está batendo, vai estar tão escuro. Então, conforme a Terra gira, sucessão dos dias e das noites, né? Dia vira noite, que vira dia, que vira noite. Beleza? E assim também, né? Consequentemente, a sucessão das horas. Então, a gente tem também o estabelecimento dos fusos horários, que a gente já vai revisar um pouco mais sobre eles. Mas então, sucessão dos dias e sucessão das horas, beleza? E o movimento de translação vai ser responsável pela sucessão dos anos. Cada giro completo da Terra em torno do Sol vai completar um ano. Dura 365 dias. Na verdade, dura 365 dias e algumas horas e minutos, né? A gente pega essas horas e minutos que sobram e a cada 4 anos a gente tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, nos anos bissextos. Beleza? Então, o movimento de translação, o giro da Terra em torno do Sol, vai ser responsável pela passagem dos anos. Permitir aqui. Pessoal que está entrando aí, sejam bem-vindos. E, se tiverem dúvidas, podem me parar, podem me chamar e a gente vai conversando, beleza? Então, vamos lá. A translação dura um ano. Ela é responsável também pela variação da intensidade de luz e calor ao longo do ano e é responsável pela mudança das estações do ano. Por quê? Porque o eixo da Terra é inclinado. A Terra está inclinadinha aqui, ó, com essa vara atravessando ela aqui, inclinado, não é só para deixar bonitinho o desenho, e a mesma forma como aqui no meu globo terrestre, ele fica inclinado também, mas não é só para deixar ele charmoso, é porque o eixo da Terra é inclinado mesmo em relação ao Sol, e é por isso que a gente tem a mudança das estações do ano. Esse GIF aqui dá para ver bem isso. Vejam só, quando a Terra está de um lado do Sol, vejam que a luz do Sol bate e ilumina mais o lado sul. Quando a Terra vai para o outro lado, 6 meses depois, ela vai estar iluminando mais o lado norte. Então, quando está iluminando mais a parte norte do planeta, vai ser verão no hemisfério norte, na parte norte do planeta, e inverno no hemisfério sul. É o que está acontecendo agora. Inverno aqui, que a gente está vivendo essa friaca. E verão no hemisfério norte. Veja as Olimpíadas de novo. Quem está acompanhando as Olimpíadas em Tóquio. Tóquio fica no Japão, que fica no hemisfério norte. Voltando aqui para o meu globo. Não sei se vocês conseguem ver a linha aqui do meio, que é a linha que divide o planeta em duas partes, a parte norte e a parte sul. O Brasil, ó, a gente está aqui no Brasil, abaixo dessa linha. Então, a gente está no sul. E o Japão, ele está aqui, ao norte, bem ao norte dessa linha. Então, no hemisfério norte, certo? E ontem eu estava assistindo à noite a competição de atletismo e eles estavam falando que estava muito quente, estava fazendo 36 graus lá,
né? O que é bastante calor. Então, é verão lá, enquanto aqui a gente está passando frio e aqui é inverno. Beleza? Então, essa é a variação das estações do ano, conforme a Terra gira em torno do Sol, e isso porque a Terra é inclinada. Em uma parte do ano o Sol está iluminando mais o hemisfério norte, em outra parte está iluminando mais o hemisfério sul, né? A cada 6 meses muda aí a variação das estações do ano. Quando o Sol está no meio do caminho, porque vejam, esse GIF aqui está mostrando isso. Ele vai lá embaixo, a linha amarela é onde o Sol está batendo diretamente, tá? Onde ele bate assim no corpo, em cima da nossa cabeça. Então, ela vai descendo, ó, passa pelo meio do planeta, pela linha do Equador, desce e depois sobe de novo. Quando ele tá ali no meio do caminho, vai ser primavera e verão. Mas quando ele tá lá no norte ou lá no sul, é verão e inverno, de acordo com qual hemisfério você tá. Até aí, tudo bem? Vocês se lembram disso, né? É um resumão, assim, a gente falou de solstícios equinócios e tal. Então, se tiver alguma coisa que vocês queiram que retome, vocês me digam também, beleza? Qualquer coisa vocês falem. Vamos lá. E aí, né, como a gente estava vendo, tem essa variação da intensidade de luz para norte ou para sul, e isso vai causar mudanças no clima, e não só a questão das estações do ano, mas aquela questão de clima tropical, lugares que são calor o ano inteiro, como no Nordeste do Brasil ou no Norte do Brasil, né? E lugares que a temperatura varia mais, como aqui em São Paulo, a gente tem um inverno mais frio e um verão mais quente. E tem lugares que isso varia muito mais, que o inverno é bem mais frio, chega a nevar e tal, né? Isso também é por causa desse movimento de translação do planeta Terra. A forma como o Sol ilumina e aquece o planeta ao longo do ano permite estabelecer essas zonas climáticas. Então, a gente vai ter a zona tropical no meio, o Sol está sempre ali, e aí eu vou voltar para vocês verem que o Sol ele vai de norte a sul, mas ele só vai até um ponto máximo ali a norte, e depois ele volta até um ponto máximo aqui ao sul. Ele não chega até a pontinha, né, do planeta lá, até o polo. E essa parte onde o Sol fica indo e voltando ali, é o que a gente vai chamar de zona tropical. É onde tem Sol batendo bem, digamos assim, o ano inteiro. Então, se o Sol bate bem o ano inteiro naquela zona, significa que ela vai ser uma zona mais quente do planeta, porque vai ter Sol o ano todo, certo? Então, é a zona tropical. O Brasil é um país que tem a maior parte do seu território em zona tropical. Só a região sul do Brasil, né, um pedaço do estado de São Paulo, um pedacinho do estado do Mato Grosso do Sul e os 3 estados do sul, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é que não estão nessa zona tropical. Entretanto, né, a gente tem influência de massas de ar, que a gente vai ver em clima mais para frente, agora nesse semestre, que fazem com que aqueles lugares não sejam tão frios, mesmo estando fora da zona tropical. Bom, além das zonas tropicais, a gente tem as zonas temperadas. As zonas temperadas são aqueles lugares em que a gente tem as estações do ano bem definidas. O inverno é realmente frio, o verão é realmente quente, no outono as folhas caem, na primavera a gente tem flores, que nem a gente aprende quando a gente é criança, né? Mas que a gente não necessariamente vê na prática aqui no Brasil, porque a gente está num clima mais tropical, mas onde tem zona temperada, que é onde fica todos os Estados Unidos, né? E a maioria dos filmes e séries que a gente vê são produzidos lá. Então, faz sentido que a gente veja essa lógica nos filmes que a gente assiste, né? A Europa também, né? Grande parte da Ásia, incluindo o Japão, estão nessa zona temperada, onde as estações do ano são bem definidas. Aqui no hemisfério sul, é pouco território que está nessa zona temperada. E além da zona temperada, a gente tem as zonas polares, né? Zona polar ou glacial, Ártica e Antártica. Ártica lá no hemisfério norte e Antártica no hemisfério sul. São as áreas onde é frio o ano inteiro. O sol bate ali muito fraquinho, porque o sol fica concentrado aqui nesse meio, né? Aqui nessa área laranja, nas zonas temperadas, o sol bate, mas ele não bate diretamente em cima da cabeça, ele bate sempre inclinadinho. E na zona polar, tanto na Ártica quanto na Antártica, o sol vai bater bem pouco ao longo do ano. Então, vai ser lugares que vão estar frios, vão ser frios o ano inteiro, né? Como é
Na Antártica, lá cheio de pinguim. No Ártico, onde a gente tem os ursos polares. São áreas que são frias mesmo, o ano inteiro, e que a luz muda muito ao longo do ano também, né? No verão, a gente tem dias de muita luz, dias de 20 horas de luz direto, enquanto que no verão, que o sol vai estar batendo lá do outro lado do planeta, no inverno, desculpa, quando o sol vai estar batendo do outro lado do planeta, a gente vai ter dias muito escuros, só 4 horas de luz por dia, ou às vezes até menos, conforme mais perto do polo a gente estiver. Beleza? Acho que vocês lembram disso, né? Quem estava nas aulas, eu acho que quem está entrando agora vai ter acesso aos materiais, e aí, se quiser, dar uma voltada lá, tem alguns vídeos que eu coloquei sobre o ponto da Terra, né, lá perto do polo já, onde o sol nunca se põe no verão, e aí no inverno vai ser ao contrário, o sol não vai nascer, né? Então, são lugares em que a intensidade de luz varia bastante. Lá no norte da Europa, por exemplo, no verão, amanhece 4 da manhã e anoitece 10 da noite, né? Então a gente tem um dia muito longo, né? Em compensação, no inverno, a gente vai ter o dia muito curto, vai amanhecer 10 da manhã e anoitecer 4 da tarde, entende? Então tem essa variedade da intensidade de luz conforme mais ao norte ou mais ao sul você está no planeta, beleza? Aqui a gente não nota tanto isso, porque a gente está mais ou menos perto da linha do Equador. A linha do Equador aqui no meio, ó, Equador, ela tem esse nome porque Equador vem de igual, equa, né? Vem de igual, que é onde os dias e as noites têm a mesma duração todos os dias, né? Os dias e as noites têm a duração igual o ano inteiro. Por isso que chama linha do Equador, onde é tudo igualzinho ali. O clima não muda muito, a duração do dia e da noite não muda nada. E a gente, quanto mais perto dessa linha, menor vai ser a diferença que a gente vai notar da duração do dia e da noite e das próprias variações climáticas, né? Então, por isso que a gente não nota tanto. Mas dá para notar. Quem está aqui em São Paulo, a gente consegue notar que no inverno anoitece mais cedo, né? E que no verão anoitece mais tarde, a gente tem um dia mais longo, né? Não sei se vocês já notaram isso, se não, comecem a reparar. Inclusive, quem sai de casa muito cedo, que nem eu saio de casa muito cedo todos os dias, e eu percebo que no ápice do inverno, que é ali em junho, eu saio de casa e ainda tá escuro. E aí, conforme os dias vão passando, depois do solstício de inverno, que é o primeiro dia do inverno, 21 de junho, é o dia mais curto do ano, né? Depois desse dia, os dias vai começando a amanhecer cada vez mais cedo. Aí agora eu saio de casa e já tá claro, sendo que há algumas semanas atrás eu saía de casa e estava escuro ainda, mesmo saindo no mesmo horário. Beleza? Alguma dúvida até aí? Alguma questão? Se não, vamos avançando. Vocês estão aí? Estão. Sim. Ah, então tá bom. Beleza, então vamos lá. E aí, deixa eu voltar de novo, né? Onde é que é o limite dessas zonas? Elas são, assim, colocadas ali aleatoriamente e tal? Não. Os limites dessas zonas são justamente alguns paralelos. Os paralelos, aqui, ó, no caso, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, delimitando ali a zona tropical. Tropical porque ela está entre os trópicos, o Trópico de Câncer e de Capricórnio. E as zonas temperadas que vão estar entre as linhas dos trópicos e a linha do Círculo Polar Ártico. Essas linhas são as linhas paralelas, que elas são linhas imaginárias, horizontais, que dividem a Terra em faixas latitudinais. Faixas de latitude. Aí a gente vai relembrar outros termos, que são latitude e longitude. Bastante importante para a gente se localizar no planeta Terra. Lembram disso? Então, a gente tem essas linhas imaginárias, a gente tem linha na horizontal e linha na vertical também, linhas todas elas imaginárias. E aí eu lembro que eu recomendei para vocês, eu recomendo de novo, tem
um mini musical, eu acho, do Porta dos Fundos. Quem curte Porta dos Fundos, né? Eu sei que tem gente que não gosta muito, mas para quem curte, procura lá, se chama A Guiana Sumiu. A Guiana Sumiu. E é um musical fazendo uma sátira sobre como, né? Acho que na época era o Trump, o presidente, e aí eles fazendo uma sátira como só os Estados Unidos importa e mais nada importa. Latitude, latitude e longitude é muito fácil de confundir, mas eu vou tentar dar um macete aqui para vocês se lembrarem. Mas então, aí na Guiana Sumiu, mostra, tem uma parte que ele fala da linha imaginária, ele fala, essa linha não é imaginária, então eu posso imaginar ela onde eu quiser. Só que, na verdade, não é bem assim. Essas linhas imaginárias, elas estão ali porque elas foram estabelecidas aonde elas estão, justamente porque é o ponto que indica até onde o Sol ilumina diretamente, até onde o Sol vai e volta ao longo do ano. Daquele ponto em diante, a gente tem a luz do Sol variando muito mais do que nos outros pontos da Terra. Então, elas são estabelecidas assim por um motivo, por causa da lógica e do movimento de translação do planeta. Não é à toa, não é só porque eu quero que a linha do Equador seja ali no meio, porque eu acho bonito ser simétrico. Eu sou virginiana e eu gosto que esteja tudo simetricamente divididinho, né? Não é por isso, tem uma lógica para elas estarem onde elas estão. E aí, a gente tem aqui, como eu estava dizendo, os 5 principais paralelos são definidos pela variação da intensidade do Sol, da luz do Sol ao longo do ano, né? Em que ponto que o Sol está, em que é o dia do solstício, que é o ápice do Sol lá no norte ou no sul, né? E a linha do Equador ali, que vai dizer dos equinócios, Equador, equinócio, certo? E os meridianos, que vão ser essas linhas na vertical, que vão ligar o Polo Norte ao Polo Sul, divide a Terra como se fosse uma grande mexerica, cheia de gominhos, são linhas imaginárias nas verticais, divide a Terra em faixas longitudinais, faixas de longitude. O que isso quer dizer, a latitude e a longitude? Né? E para a gente se lembrar. As faixas de latitude, a latitude está relacionada ao paralelo. A latitude é uma medida que a gente vai medir de norte a sul. Então, a distância entre um paralelo e outro, se eu andar de um paralelo para o outro, eu vou estar andando ou para norte ou para sul, certo? E aí a gente vai estar andando uma distância de latitude, beleza? Como que eu faço para lembrar latitude e longitude? Né? Primeiro, né, quem está aí há mais tempo sabe que eu sempre falo isso, latitude é só você lembrar de um cachorro latindo, abrindo e fechando a boca assim, para cima e para baixo. Então, para cima e para baixo, norte e sul, o cachorro latindo, latitude. Beleza? E a longitude, ela vai ser referente a essa distância mais longa. Né? E isso fica um pouco mais claro quando a gente começa a ver coordenadas geográficas, que a gente já vai ver. Mas vejam só, a Terra, ela é esférica, certo? E vocês viram lá em geometria que uma esfera tem 360 graus de circunferência, certo? Um círculo completo tem 360 graus. Que nem a música, né? 180, 180, 360. Já ouviram essa música? Não sei se ela é muito famosa. Enfim, e então a gente vai ter 360 graus, certo? Tanto para norte para sul, quanto não importa em que lado você girar a Terra, 180, 180, 360. Beleza? E aí, como a gente divide a Terra no meio, na linha do Equador, de norte a sul, que é o que mais importa para a gente, porque é o que vai fazer diferença de clima, né? De leste a oeste, a gente vai ter diferença de horas, mas de norte a sul, a gente vai ter diferenças climáticas, características de cada região que vão mudar bastante se a gente vai para norte ou se a gente vai para sul, porque a gente muda o clima, certo? Se a gente vai mais para o norte ou se a gente vai mais para o sul. Então, se a gente contar, né, que da linha do Equador até o Polo Norte, eu vou estar andando 1/4 do planeta, certo? Eu vou estar andando, então, 90 graus. E aqui tem isso, ó. 0 graus na linha do Equador, até o Polo Norte lá, 90 graus. 90 graus norte no Polo Norte,
90 graus sul, no Polo Sul, beleza? Já quando a gente fala em meridianos, a gente não tem essa divisão que atravessa o planeta todo. A gente já vai ver, quer ver? A linha do Equador, ela dá a volta no planeta. O meridiano principal que a gente tem é o meridiano de Greenwich. Ele não vai dar a volta no planeta, ele vai de norte a sul, né? Como a gente falou, os meridianos, eles ligam os polos. Então, ele vai ligar de norte a sul. Então, se eu quiser ir do meridiano até dar a volta no planeta, se eu andar na linha do Equador, fica confuso, tá, gente? Mas vamos ver se para alguém, de repente, fica fácil explicando assim. Se eu estiver aqui nesse meridiano e eu quiser dar a volta no planeta, essa contagem não para até completar 180, até eu ir até o outro lado. Aliás, não para sim, para na metade, né? A gente tem o meridiano 0 e o meridiano 180, que ele é exatamente oposto, que é o caso, que é, no caso, a linha de mudança de data. Se eu for de um ao outro, eu vou andar 180 graus, certo? Agora, se eu for a partir da linha do Equador para norte ou para sul, eu vou andar só 90 graus. Faz sentido? Né? Um quarto só, enquanto aqui eu ando metade do planeta. Vocês estão entendendo, mais ou menos? Então, se eu, andando de meridiano em meridiano, eu vou até o próximo meridiano principal, que vai ser... Só temos dois principais meridianos, principais, tá? Que é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano 0, e o meridiano da linha de mudança de data, que é o meridiano 180. Então, se eu for andando de meridiano em meridiano, saindo de um até o próximo principal que eu encontrar, eu vou andar muito mais, eu vou muito mais longe do que se eu andar de um paralelo principal até o próximo paralelo principal, que vai ser do Equador até o Trópico de Câncer ou até o Trópico de Capricórnio. Então, o próximo meridiano principal é mais longe do que o próximo paralelo principal. Então, de meridiano em meridiano, eu vou em longitude, né? É só um macete assim, para tentar lembrar. Pode ser que tenha ficado mais confuso para alguns. Então, se ficou confuso assim, lembra só do lat, tá? Do latitude, o cachorro latindo. Mas quem tem uma cabeça mais de exatas aí, talvez tenha entendido melhor o que eu disse. E esse macete do lembrar do que vai mais longe talvez ajude. Beleza? Espero que não tenha ficado confuso demais. Eu sempre gosto de explicar dos dois jeitos, porque às vezes de um jeito faz mais sentido para outras pessoas, né? Cada pessoa entende as coisas de uma forma, né? Tem um jeito de entender as coisas. Então, às vezes não faz sentido para você, mas faz sentido para o seu colega. Beleza? Alguém ainda ficou com muita dúvida com relação à diferença entre latitude e longitude? Então, tá bom, vou considerar ok. Mas, gente, me chama, pode falar a qualquer momento, tá? Se ficou com dúvida, a gente vai tirando as dúvidas. O importante, o bom da revisão é isso, é pra gente ir relembrando mesmo e matando essas dúvidas que ficam. Beleza? Então, vamos lá. 5 principais paralelos, o Equador, Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. E as linhas dos círculos polares, então 5. E 2 principais meridianos, que é o meridiano de Greenwich, meridiano 0, olha ele aqui, e a linha de mudança de data. O meridiano de Greenwich tem esse nome porque ele foi estabelecido, né? Não tem nada que indique, diferente dos paralelos, em que a gente tem a luz do sol definindo aonde que eles estão, os meridianos não, a gente teria que combinar, vamos combinar, todo mundo aqui, toda a humanidade, que é aqui que vai começar a contar os graus de um lado para o outro. É a partir daqui que a gente começa a contar distâncias. E foi estabelecido que isso seria no Observatório de Greenwich, que fica lá na Inglaterra. Por isso que ele se chama Meridiano de Greenwich, porque ele passa lá nesse observatório ali em Londres. Beleza? Bem legal lá, inclusive.
tem a linha do meridiano lá no chão, você pode ir de um lado para o outro, você fala, olha, agora eu estou no hemisfério oeste, agora eu estou no hemisfério leste, só pulando assim, ó, dando um passinho, né? Bem bacana isso. Porque é uma linha imaginária, né? Só ali que ela é uma linha pintada no chão, no resto do mundo ela é uma linha imaginária. Beleza? E aí, a partir desse meridiano zero, a gente vai contando até dar a volta no planeta e chegar nele de novo, vão ser 360 graus. Então, nos 180 graus lá, a gente tem a linha de mudança de data. Por que ela tem esse nome? Porque naquela linha, de um lado dela, a gente está em um dia, e do outro lado, a gente está em outro dia. Por quê? Porque se eu der a volta completa, até chegar naquela linha de novo, vão ter se passado 24 horas. Não em tempo de relógio, tá? Mas se uma volta completa, vão ser 24 horas. Ou seja, 24 horas é um dia. Se eu cheguei nessa linha de novo e passei ela, eu mudei de dia. Vocês já viram aquilo, né? De quando, quando chega o ano novo, enquanto já é 11 da manhã aqui, eles estão falando, já é ano novo na Austrália, já é 2022, sei lá, na Austrália. Né? Porque a data mudou ali pertinho, né? A linha de mudança de data fica perto da Austrália. Então, a data mudou ali, os dias começam primeiro ali, e aí as horas vão vindo até passar pela gente, beleza? E a gente já vai ver isso em usos. Então, beleza. Paralelos e meridianos, essas linhas imaginárias aí, para a gente se localizar no planeta. O meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, e o paralelo zero, que é a linha do Equador, a partir do meridiano de Greenwich a gente conta mais ou menos para um lado ou para o outro, e paralelo a mesma coisa, né? Mais ou menos não. A partir do zero a gente conta 1, 2, 3, 4 graus para norte, ou 10, 20, 30, sei lá, para sul, e meridiano de Greenwich serve para a gente contar a mais para leste ou para oeste, beleza? Então, o meridiano zero e o paralelo zero também são referência para a divisão da Terra em hemisférios e para o cálculo de latitude e longitude, né? E aí, quando a gente está falando em latitude e longitude, a gente também está falando em graus. A gente vai ter de 0 a 90, a gente pode ter, sei lá, 70 graus de latitude, que vai ser já lá em cima, perto do polo, né? Vejam, 30 graus de latitude, tá mais ou menos ali, perto da Flórida, nos Estados Unidos, no norte do México ali. Aqui em São Paulo, a gente está mais ou menos a 23, 24 graus de latitude sul, uns 23, 24 graus abaixo da linha do Equador, beleza? A gente está pertinho do trópico de Capricórnio. Os trópicos ficam numa latitude de mais ou menos 23 graus e pouquinho, beleza? Então, a partir daí a gente conta latitude e longitude. E latitude e longitude também são um endereço de qualquer lugar no planeta Terra. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Por exemplo, deixa eu abrir o Google Earth melhor. Deixa ele ir abrindo aqui e eu já mostro para vocês. Bendito. Então, a gente tem, quando a gente conta latitude e longitude, a gente tem um ponto de latitude e um ponto de longitude em que se cruzam e a gente tem o endereço de qualquer ponto no planeta Terra. Deixa eu ver se esse é o próximo slide. Ou se eu deixei ele mais para trás. Eu volto nisso para mostrar para vocês. Bom, e aí a gente viu que os paralelos, eles servem para a gente ver essas zonas climáticas, principalmente, né? Onde a gente tem mais intensidade de luz, onde a gente tem mais calor no planeta ao longo do ano. E os meridianos, eles também têm uma função. Como os meridianos, eles estão aí no sentido de leste a oeste, no sentido do movimento de rotação do planeta Terra, né? A Terra girando em torno de si mesma, e o movimento de rotação se refere à passagem das horas e à sucessão dos dias e das noites. Então, a partir dos meridianos, a gente pode estabelecer fuso horários, né? Os fuso horários são aquela faixa do planeta em que é o mesmo horário naquele território todo. E a partir de um ponto, a gente passa para outro fuso e vai ser outro horário. Né? A gente não tem o mesmo horário no planeta inteiro, né? Cada região tem um horário conforme a hora que o sol está batendo lá. Senão a gente ia dizer assim,
Se a gente estabelecesse que o planeta inteiro a gente está no mesmo, é o mesmo horário em qualquer lugar no planeta inteiro. Quando fosse 10 horas aqui, podia estar sol, mas eu ia falar que são 10 horas da manhã no mundo inteiro, mas aqui é manhã, mas lá no Japão é noite, então não é manhã. Você entende o que eu quero dizer? Então, por isso foi necessário estabelecer, nós somos seres humanos, e nós planejamos nossas atividades, vivemos conforme a passagem dos dias, né? Meio-dia, a hora que o sol está mais alto, a gente para almoçar, à noite a gente vai dormir, a gente, né, precisa da luz do dia para trabalhar, fazer nossas atividades, e à noite é o horário que a gente aproveita para descansar. Então, foi estabelecido horários em cada ponto do planeta. Vocês já viram aquilo de antigamente as pessoas se guiavam pelo sol, né? Sabia que eram 6 horas da manhã porque o sol estava nascendo, sabia que era meio-dia porque o sol está mais alto no céu, né? Sabia que eram 6 horas da tarde porque o sol está se pondo, né? E assim por diante. Então, em cada lugar o sol se põe e nasce num lugar diferente, porque a Terra está girando, certo? Então, em cada lugar, o horário no relógio vai ser diferente. Então, assim foram estabelecidos os fusos horários. Né? Apesar de os fusos horários serem divididos por meridianos, porque a gente tem a divisa deles ali em meridianos, linhas que vão de polo a polo, é bem importante a gente lembrar que uma coisa é meridiano e outra coisa é fuso, tá bom? A gente pode ter zilhões de meridianos, no mínimo aí 360, um para cada grau, certo? Da circunferência do planeta Terra. Mas a gente só tem 24 horas no dia. Então a gente só precisa de um fuso para cada hora do dia. Não precisa de um fuso para cada minuto, por exemplo. Então a gente só tem 24 fusos. Beleza? Apesar da gente usar os meridianos para dizer onde que é a divisa de cada fuso, meridiano é uma coisa e fuso é outra. E a gente tem, então, aí 24 fusos horários, começando com o zero, ali em Greenwich, que é o nosso principal meridiano, que foi estabelecido lá por seres humanos que, na verdade, eram homens brancos cientistas, lá da Europa, inclusive, homens brancos cientistas europeus e ricos, estabeleceram que a hora do planeta ia começar ali. Ali é a hora de referência para todo o resto do mundo. Então, ali em Londres, né, e que pega toda a Inglaterra ali, pega aqui, ó, uma parte da Europa também, onde está o meridiano zero, a gente tem a hora zero do planeta, digamos assim. E a partir daqui, a gente conta horas para mais, no sentido leste, e horas para menos, no sentido oeste. Vocês já viram nas configurações do celular, quando a gente está configurando data e hora no celular, aparece lá fuso de horário de Brasília, GTM-3. Eu não sei se vai aparecer aqui no meu, mas também não vou conseguir mostrar. Mas aparece lá GTM-3. O que isso significa? Que a gente está a menos 3 horas de Greenwich, menos 3 horas de Londres. Beleza? Então, se você quiser ligar para um amigo que está em Londres, quiser falar, alô, Harry Potter, você saiba que lá são 3 horas a mais. Aqui são 3 horas a menos do que lá. Porque a gente está no fuso menos 3. Menos 3 em relação a Greenwich, que é lá em Londres. Certo? O Japão, aqui, ó, veja só, o Japão, ele, Tóquio, onde está ocorrendo as Olimpíadas, está nesse fuso aqui, ó, que é o fuso mais 9. Ou seja, 9 horas a mais do que em Greenwich, 9 horas a mais do que em Greenwich. E a gente está em 3 horas a menos do que Greenwich. Então, a gente conta essas 3 horas até Greenwich, mais 9 horas até Tóquio, 3 mais 9, 12. Então, 12 horas de diferença. Quando aqui é 10 da manhã, lá é 10 da noite. Entenderam? Por que é essa diferença exata de 12 horas, né? Porque a gente está do outro lado do planeta e a gente está a 12 fusos de distância. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Beleza? E aí, para a gente calcular horário
fuso horário no planeta, é isso, a gente precisa saber a quantos fusos de distância a gente está de determinado lugar que a gente quer falar. Importante a gente se lembrar também e observar que o Brasil não está num fuso só. O principal fuso do Brasil é o fuso que a gente chama do horário de Brasília. É o fuso onde está Brasília, que é o meridiano, o fuso horário menos 3 horas a menos do que em Greenwich. Mas a gente tem aqui toda essa região do Mato Grosso, Amazonas, acho que o Pará está incluso aqui também, Mato Grosso do Sul, a gente está, toda essa região está em outro fuso horário, a gente está ainda 1 hora a menos do que a gente, 4 horas a menos do que Greenwich, ou seja, 1 hora a menos do que aqui. E isso é legal da gente ver, inclusive no Enem. O Enem tem que começar todo mundo no Brasil no mesmo horário. Enquanto aqui em São Paulo e na maior parte do Brasil, que está aqui nesse fuso do horário de Brasília, a gente começa à 1 da tarde, lá em Manaus, por exemplo, vai começar ao meio-dia, 1 hora menos do que a gente. Beleza? E lá no Acre, inclusive, esse aqui não dá para ver direito nesse mapa, mas no Acre a gente tem 1 hora menos ainda, 2 horas de diferença com relação a Brasília, certo? 5 horas de diferença com relação a Greenwich, né? É muito estranho, porque meu avô, ele mora lá no Mato Grosso, e sempre que eu ia, como tem 1 hora mais, 1 hora menos. 1 hora antes, 1 hora menos do que aqui, né? Nossa, o dia demora demais para passar. Você faz de tudo um pouco, quando você vê, não passou nem 15 minutos. Então, a percepção que a gente tem do tempo, né? Também é bastante diferente. Mas é isso. Inclusive, uma vez eu fui para Manaus para um evento da faculdade e tal. E bem na época que eu fui, ainda tinha horário de verão, que até isso o Bolsonaro acabou, né? Mas ainda tinha horário de verão, e nos lugares mais perto da linha do Equador, quanto mais ao norte do Brasil a gente está, o horário de verão não tinha razão de existir, né? Então, lá em Manaus não tinha horário de verão, e aqui em São Paulo a gente estava no horário de verão, então, ao invés de ser só 1 hora de diferença, eram 2, né? Por causa do horário de verão. E aí eu ficava nas atividades lá, palestra, coisa da faculdade e tal, e terminava 10 da noite, eu queria ligar para minha mãe, e eu ligava que já era meia-noite, 2 horas de diferença, apesar de a gente estar no mesmo país, né? E ela já estava dormindo, e aí nisso eu fiquei uns 3 dias sem falar com a minha mãe, porque toda vez que eu tentava ligar, ela já estava dormindo e não conseguia falar com ela, porque eu esquecia dessa diferença de horário, né? Então, é interessante a gente pensar isso. O Brasil é um país com grandes dimensões longitudinais. Ele é um país largo, né? Então, ele tem uma distância longitudinal, de longitude, bastante grande. E isso faz com que a gente tenha mais fusos. A mesma coisa acontece com os Estados Unidos. Olha os Estados Unidos aqui em cima. Eles têm 1, 2, 3, 4, 5 fusos. Quem está aqui na Califórnia quer ligar para Nova York, eles estão no mesmo país, mas são 5 horas de diferença. Entende? Isso acontece com países com grande extensão longitudinal. Beleza? Fica longe, né? Um lugar é tão longe do outro que já mudou de fuso horário. Beleza? Quase como Barra Funda e Itaquera, né? Não, brincadeira. Mas, piadinha, principalmente para quem está aqui em São Paulo, eu lembro de uma vez que eu estava no metrô, na linha vermelha, e estava marcando 1 hora, eu estava indo da Barra Funda para Itaquera, e o relógio estava atrasado da estação, e a gente fazia essa brincadeira, fala, é tão longe que mudou de fuso, né? Onde foi que eu vi? Tinha uma piada também, sabe esses filmes besta, que tem esses filmes norte-americanos que os caras fazem piada com mãe e umas piadas idiota. E aí eu lembro de uma piada que eu até achei engraçada, maldosa, mas engraçada, falava assim, vocês vão saber, esse tipo de piada, falava assim, a sua mãe é tão gorda que ela usa um relógio em cada braço, porque cada braço dela tá num fuso horário diferente, né? Então são distâncias, mas é uma piada idiota, mas serve pra gente lembrar a distância longitudinal aí, beleza? Então vamos seguindo.
E aí, vocês gostaram da piada, né? Ó, vocês são maldosos que nem eu também. Bom, e aí, né, tem a ver com tudo que a gente está falando, latitude, longitude. Quando a gente cruza uma linha de meridiano com um paralelo, a gente tem um ponto, certo? A gente tem um X, e no meiozinho desse X um ponto, um plano cartesiano, né? Normal. E aquele ponto vai ser o ponto que a gente vai ter uma coordenada geográfica, a gente vai ter uma informação de latitude e uma informação de longitude. Eu acho que abriu aqui o meu Google Earth para poder mostrar para vocês. Aqui. Nosso lindo planetinha Terra. Ah, meu filho. Vocês estão vendo aí? Tá aparecendo aqui. Deixa eu colocar. Visualizando. Olha lá. As linhas de os meridianos, certo? Que vão ser as linhas de uma para outra, a gente vai medir longitude, as linhas de longitude, e os paralelos, quando de um paralelo para o outro, de norte a sul, a gente vai medir as latitudes, as linhas de latitude, então. Vejam como o ponto onde elas se cruzam, a gente vai ter, então, uma coordenada geográfica. Claro que eu vou mudando aqui, ele vai mudando a escala, ele vai mudando aqui, né? Mas vejam, tá vendo? O W, ele representa o oeste aqui nesse programa, tá? Que ele tá em inglês, então o W é o west, de oeste. E aqui o S é de south, que é sul, S de sul mesmo, né? Então a gente tem aqui, ó, 10 graus de latitude sul, né? S de sul, e aqui 49 graus de longitude oeste, que é o W aqui, de oeste, beleza? Então, a gente tem o cruzamento dessas duas linhas, a gente vai ter uma coordenada geográfica. E por que a gente fala em graus? Porque a gente está medindo uma circunferência, né? A gente está medindo a Terra como ela sendo esférica, né? E não plana. Medindo a Terra como esférica, a gente mede em graus, né? Porque é assim que a gente mede distâncias numa superfície que é esférica, beleza? Esse programa é bem legal. Olha aqui, o norte do Brasil, a linha do Equador. Se eu aproximar aqui da linha do Equador, olha lá a latitude, ó, 15, 15, aqui no meio é 0, beleza? A mesma coisa vai acontecer lá com a linha de Greenwich, que tá aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Olha o meridiano de Greenwich atravessando aqui a Europa e passando aqui, ó, em Greenwich, em Londres. Não sei se vai carregar, mas tá mais ou menos por aqui, assim. O observatório de Greenwich, eu acho que é mais ou menos por aqui ou por aqui embaixo? Aqui embaixo. E aí estabeleceu-se que essa linha ia passar ali. Ela é a linha 0, então. Né? Olha aqui, 0. É que tá confundindo aqui. Mas tá vendo? Aqui, ó, oeste, W de 0, oeste. E o E, que vai ser o east, né? Que é o leste. Oeste e leste. De cada um desses lados do meridiano de Greenwich. Beleza? Fiquei aqui, assim, no observatório. Enfim, só para mostrar para vocês rapidinho. Vou voltar para nossa apresentação. Bom, então, o ponto onde a gente tem esse cruzamento de um meridiano com um paralelo vai ser uma coordenada geográfica, né? Determina a coordenada geográfica. Ao localizar esse ponto, a gente tem que indicar se a gente está falando que esse ponto está a leste ou a oeste de Greenwich. Ele está a norte ou a sul da linha do Equador. Então, eu falo que a gente voltou a... E eu acho que eu não coloquei outro slide falando disso, não coloquei. Mas eu estou aqui a 30 graus, essa linha, vamos supor que ela é 30 graus de latitude para norte ou para sul. E aí, se eu disser especificamente, eu estou a 30 graus de latitude norte e a 60 graus de longitude oeste, eu vou ter um ponto exatamente
onde eu estou localizada no planeta. Entenderam? E é assim que os GPS se localizam também, que a gente se localiza pelo GPS, né? Ele localiza em que ponto que a gente está, que é esse cruzamento da latitude com a longitude, beleza? E aí aqui, esse mapinha é só para mostrar para vocês essa divisão dos hemisférios, né? O meridiano de Greenwich dividindo a Terra em leste, em oeste e leste, e a linha do Equador dividindo a Terra em norte e sul, beleza? Então, a gente divide a Terra nesses 4 hemisférios, beleza? E aí, como eu estava falando para vocês, a gente mede em graus, porque a gente está medindo numa circunferência. E a Terra, ela é esférica. Como o meu globinho aqui que eu mostrei para vocês, bem redondinho, a Terra, ela tem esse formato mais ou menos esférico, né? Não é uma esfera perfeita, porque a gente tem montanhas e vales e tal, ela é toda enrugada e toda torta, mas ainda assim ela tem um formato mais ou menos esférico, beleza? E como é que a gente pega uma coisa que é redonda, uma coisa que é esférica, e passa ela para um papel para a gente poder ver ela num mapa, numa tela plana, num pedaço de papel que é plano, né? Se a Terra fosse plana, seria muito mais fácil transformar, né, o que é esférico num plano, mas infelizmente ela não é. E aí a gente tem que criar técnicas e formas e métodos para tentar mostrar com a maior precisão possível algo que é esférico no pedaço de papel que é plano, né? Que nem as balas, né? Pega qualquer balinha que é redonda, uma trufinha, sei lá, da Cacau Show que é bem redondinha, e aquele papel em volta, ele vai ficar todo amassado nas pontas, né? Ele não fica retinho, ele vai sair amassado, né? Por mais que você pegue um papel quadradinho, retinho, e vai enrolar aquela bala, aquele doce, aquela trufa, ele vai ficar todo amassado, né? Então, se a gente pegasse um papel e só tentasse carimbar o desenho da Terra nesse papel, não ia ficar bom, né? Ia ficar todo torto. E aí, para tentar dar um jeito nesse problema, a gente tem as projeções cartográficas, que são métodos matemáticos para a gente tentar colocar com a maior precisão possível os meridianos e os paralelos, que estão ali na Terra esférica, num plano. De uma forma que eles fiquem assim, mais ou menos como um plano cartesiano, né? Na verdade, como mais ou menos não. Exatamente como um plano cartesiano, todo quadriculado ali, certo? Aqui a gente tem dois tipos de mapas, e a gente está acostumado a achar que todo mapa é igual. Mas os mapas não são todos iguais. A gente tem diferentes tipos de mapas, que são feitos com diferentes projeções, diferentes métodos, né, matemáticos para a gente transformar a esfera num plano. E como a gente tem diferentes tipos, cada um vai mostrar o planeta, o formato, os continentes, os países, de uma forma diferente. Como eu disse, não tem como ser perfeito. Então, todos eles vão ter imperfeições, todos eles vão ter deformações, né? Aí que a gente tem, ó, 2 tipos de mapas diferentes, e vocês conseguem perceber que eles são diferentes mesmo? Nesse daqui o Brasil tá pequenininho, ó, e nesse daqui o Brasil tá comprido para cima e para baixo, certo? E é só porque essas 2 linhas estão mais separadas? Não, podia ter outras linhas, e como tem, né, aqui no meio. Ele está mais comprido mesmo porque ele quer mostrar as coisas de uma forma diferente. Quando a gente escolhe uma projeção, a gente está fazendo uma escolha do que a gente quer mostrar e o que a gente está deixando de lado. Algumas projeções, elas são mais fiéis para mostrar o formato de cada país, outras são mais fiéis para mostrar o tamanho, outras são mais fiéis para mostrar distâncias de um ponto a outro. Então, eu tenho que fazer uma escolha. O que eu estou priorizando? Eu quero que seja priorizado os tamanhos. Eu quero que seja priorizado os formatos. E aí, eu vou escolher o tipo de projeção que eu vou usar, conforme o que eu quero privilegiar. A maioria dos mapas que a gente vê por aí, inclusive Google Maps e tal, eles são feitos na projeção cilíndrica de Mercator, que é esse primeiro aqui, que é uma projeção conforme. E o que é uma projeção conforme aqui, ó? Como estou dizendo aqui. Ela é fiel às formas, mas distorce as áreas. O formato tá bonitinho ali. O formato do país é esse mesmo. Só que a área é totalmente diferente. Quanto mais perto da linha do Equador a gente tá, mais real, mais
parecido vai ser com a área mesmo. Agora, quanto mais distante, maior vai ser essa deformação. Olha o tamanho da Groenlândia aqui nesse mapa, sendo ela aparece aqui, ó, maior do que a América do Sul inteira, sendo que na verdade é um país titiquinho de nada. Beleza? Vou abrir aqui para mostrar para vocês como que funciona essas distorções, mas agora vamos fazer um intervalinho, tá bom? Porque é bom para vocês darem uma esticada nas perninhas aí. E eu também preciso tomar uma aguinha. Minha aguinha aqui tá acabando. E a gente já volta às 9h40, tudo bem? Quem quiser ficar por aí, vai anotando suas dúvidas pra gente ir falando, beleza? Eu vou interromper a gravação para não ficar um vídeo muito longo. E a gente já retorna.